Fala galera, bom ou não? Vamos dar continuidade aqui no conteúdo de eletromagnetismo e hoje vamos falar da lei de Ampère. Ok, hoje eu trouxe uma ferramenta para falar da lei de Ampère. É uma chave de fenda e daqui a pouco eu explico por que eu trouxe esta ferramenta para falar da lei de Ampère. Bom, antes de mais nada, a lei de Ampère ela é uma das 4 equações de Maxwell, certo? As equações de Maxwell são as 4 equações que conseguem descrever todo o eletromagnetismo clássico. Tá? Essas equações são a lei de Gauss para o magnetismo, a lei de Faraday, lei da indução de Faraday, e a lei de Ampère, que também é conhecida como lei de Ampère-Maxwell, certo? Maxwell, ele pegou a lei de Ampère e fez uma adição, fez uma complementação nela, mas o mérito é maior de Ampère, que formulou essa lei, certo? Que ela descreve a produção de um campo magnético através de uma corrente elétrica. Então, se eu tenho um fio infinito percorrido por uma corrente elétrica, a lei de Ampère consegue descrever o comportamento deste campo magnético, produzido por uma corrente que percorre um condutor, um fio retilíneo infinito, ok? Então funciona mais ou menos assim. Imagina que isso aqui seja um fio, certo? Imagina que isso aqui seja um fio, ok? E eu tenho uma corrente elétrica nesse sentido aqui. Ela está percorrendo o fio aqui, ó, nesse sentido, da direita para a esquerda. Então, a corrente está para cá. Então vai gerar um campo magnético em volta, aqui em volta desse fio. Vai ter um campo magnético em volta desse fio. E a gente sabe que o campo magnético ele é uma grandeza vetorial, então ele tem que ter um sentido. Então, se eu tenho uma corrente percorrendo um fio retilíneo aqui, ó, da direita para a esquerda, certo? Se ela está nesse sentido, como que a gente verifica o sentido da corrente elétrica? Só você vem aqui com a regra da mão direita, certo? Mão direita. Com a esquerda não funciona, tem que ser com a direita. Você faz assim, certo? O polegar é o sentido da corrente. A corrente não está aqui, ó. A corrente está aqui, da direita para a esquerda. Então, você faz isso aqui, ó. Certo? Você faz isso aqui. Então, o campo magnético vai estar fazendo o quê? Esse sentido aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, certo? Esse vai ser o sentido do campo magnético. Então aqui, ó, a corrente está para cá. Então o que o campo magnético vai fazer? Rodar aqui nesse sentido. Se nós invertermos o sentido da corrente, agora ela está da direita para a esquerda, olha lá, você inverte o sentido do campo magnético, tá? Ele agora vai girar aqui em sentido contrário, ok? Então, pela regra da mão direita, você consegue identificar o sentido do campo magnético, certo? Sentido das linhas de campo, né? Vai ser o sentido das linhas de campo, ok? Porque o campo magnético é um vetor tangente às linhas de campo, ok? Eu peguei essa chave de fenda porque é para mostrar para vocês como que a gente usa a regra da mão direita na chave de fenda. Se você quer saber para que lado você tem que torcer ela, você aponta o polegar no sentido da pontinha da chave de fenda. Você usa a regra da mão direita, então esse sentido aqui, ó, é o sentido que você usa para apertar. E o sentido contrário você usa para abrir.
a regra da mão direita sendo usada aí para uma atividade prática, certo? Negócio bem simples, se você tiver dúvida para que lado você vai girar, só lembrar da regra da mão direita, aponta o polegar para a pontinha da chave de fenda, o lado que você roda é o lado que você tem que girar a chave de fenda para apertar ela, ok? Então tá, a corrente vai percorrer aqui, né, um condutor infinito, e aqui nós temos o quê? O campo magnético, as linhas de campo. As linhas de campo, elas têm uma seção transversal circular, né? Que eu gero um campo aqui, um outro aqui, ele vai fazendo isso aqui, ó, as linhas de campo. Porque a corrente vai percorrendo. Corrente vai percorrendo, então vai fazendo isso aqui, ó. E aí o que acontece? Aqui em volta gera o que a gente chama de superfície gaussiana, certo? Porque vai ter um campo magnético em volta aqui tudo. Como eu tenho um fio, vai gerar aqui um que a gente chama de superfície gaussiana. Nesse caso, uma superfície gaussiana cilíndrica. Então, se eu fizer um corte aqui, eu vou ter uma seção transversal circular. E daí a gente chega finalmente à seguinte relação, que o campo magnético ele é proporcional à corrente dividido por 2πr, que é o comprimento da circunferência da seção transversal, certo? Cortei aqui, ó, o fio tá, a corrente está percorrendo aqui, ó. Aqui gerou um campo magnético, as linhas de campo estão girando aqui, ó. Estão fazendo isso aqui. Quando eu faço um corte transversal aqui, se você olhar assim, você vai ver o quê? Você vai ver uma circunferência aqui. Então, no caso aqui, o vetor campo magnético, ele vai ser proporcional à corrente que percorre esse fio, dividido por 2πr, que é o comprimento da circunferência da superfície gaussiana. Então, isso aqui eu vou até colocar aqui, ó, comprimento da circunferência da superfície gaussiana, certo? Então, esse 2πr é o comprimento da circunferência da superfície gaussiana, né? Da seção transversal da superfície gaussiana. Beleza. Então, eu tenho aqui a equação, só que essa equação está na forma proporcional. Eu não estou dizendo que o campo magnético é igual a corrente dividido por 2πr. Eu estou dizendo que o vetor campo magnético ele vai ser proporcional à corrente dividido por 2πr. Como que a gente transforma uma proporção em uma igualdade? A gente multiplica por uma constante. Então, o campo magnético vai ser igual a μ0 vezes I dividido por 2πr. Esse μ0 aqui é o que a gente chama de Vou botar de outra cor aqui. Permeabilidade magnética. Certo? É a permeabilidade magnética. Certo? É a constante de proporcionalidade. Certo? Para eu transformar uma proporção em uma igualdade, eu multiplico por uma constante. Apesar de ser uma que a gente chama de constante, ela pode ter valores diferentes dependendo do meio. Para fins de cálculo, a gente costuma considerar a permeabilidade magnética no vácuo, tá? Mas é um valor constante. O valor dele é tabelado, ele é baseado no valor da corrente e o comprimento da circunferência, ok? Então essa aqui, pessoal, é a lei de Ampère, certo? É claro que aqui a gente deu uma simplificada nela,
porque afinal de contas essas equações de Maxwell, para ver elas de forma detalhada, é preciso uma linguagem matemática muito complexa. Então aqui a gente deu uma simplificada na lei de Ampère para que vocês possam entender. Isso aqui tudo está no texto que eu mandei para vocês, tá? Isso aqui, na verdade, não costuma cair tanto em vestibulares, Enem, mais ou menos, não é muito o foco deles, não. Mas, caso apareça lá, tá aqui, pessoal, a lei de Ampère. Lei de Ampère vai ser igual ao campo magnético, igual a permeabilidade magnética no vácuo, vezes o valor da corrente, dividido por 2πr. O que é 2πr? O comprimento da circunferência da superfície gaussiana. Beleza, pessoal? É isso aí. É o que eu tenho para dizer hoje, certo? Resolvam os exercícios da lista. Na lista também está a resolução dos exercícios da anterior, ok? Então é isso aí. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até mais.